4 fundos imobiliários extremamente baratos, trazendo oportunidade para quem está de olho no mercado. É isso que eu vou trazer para você aqui hoje. E mais do que isso, vou te ajudar a entender como é que eu seleciono quais são os fundos que estão realmente baratos no mercado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal do Seu Dividendo, porque toda semana eu tô trazendo um monte de vídeos aqui sobre isso e bora lá pro conteúdo. E o que é que deu no mercado de fundos imobiliários, que nos últimos meses a gente só fala de alta dos FIIs aqui no Brasil. Inclusive, nos últimos 3 meses somados, a gente vê uma alta praticamente reta ali de 13% já nos fundos imobiliários, o que é muito para fundos, sendo que dentro desses tiveram fundos específicos que subiram ainda mais, como o próprio HCTR11, por exemplo, subindo quase 31% dentro de um mês só. E boa parte disso segue acontecendo porque a inflação do país da gente, medida ali principalmente pelo IPCA, está vindo de forma cada vez mais controlada mês após mês. Inclusive aqui a prévia do IPCA de junho já saiu quase no 0 a 0 ali, ou seja, sem basicamente aumento de preços ali no mês. E isso tudo está fazendo com que a inflação do país da gente volte para muito perto da meta definida pelo Banco Central, como mostra essa imagem ali da linha vermelha no final do gráfico. E ora, se a inflação está controlando, a pressão para a taxa de juros do Brasil cair começa a ficar cada vez maior em cima do Banco Central e também abre espaço técnico para realmente a taxa começar a cair. E é justamente no momento de queda da taxa de juros que a gente provavelmente vai ver o mercado de fundos imobiliários se valorizar ainda mais. Ou seja, os investidores já estão começando a prever esses juros futuros caindo e por isso a gente começa a ver fundos imobiliários valorizando nesse tanto. E aí fica a pergunta de todo mundo agora, beleza, Felipe, mas já começou a subir os fundos imobiliários e eu que ainda queria comprar mais, será que ainda é momento ou eu já perdi esse movimento? Mais do que isso, será que ainda existem fundos baratos no mercado que está só subindo? E sim, existem. Sempre, na verdade, vão existir fundos que estão mais baratos do que a maioria, só que você só vai encontrá-los com uma estratégia muito clara de critérios bem definidos. Eu vou te mostrar aqui no vídeo de hoje, mas o primeiro fundo que eu quero te falar aqui hoje é o fundo de código REC-R11, o REC Recebíveis Imobiliários. A carteira desse fundo está basicamente 91% alocada em CRIs e ele tem empreendimentos imobiliários ali espalhados pelo Brasil todo, principalmente focado ali no Sudeste. Quando a gente vai ver os indexadores desse fundo, a gente vê que basicamente 75% da carteira dele é atrelada à inflação IPCA. Ou seja, quando a inflação do país da gente está mais alta, esse fundo tende a corrigir o dividendo para cima. E quando a inflação dá uma segurada, esse fundo tende a diminuir o dividendo também. As taxas que esse fundo paga estão aqui na tela para vocês. E o indexador IPCA paga, na média, um juro real de quase 8%, ou seja, IPCA mais 8 ali nos CRIs do fundo. E aí a gente vai ver a cotação desse fundo aqui. Nos últimos 12 meses ele está caindo quase 12%, sendo que se a gente considera o reinvestimento dos dividendos, a gente vê, na verdade, uma alta de 1,3%. E aí a distribuição de dividendos desse fundo nos últimos 12 meses, o que a gente vê é que setembro e outubro do ano passado ali foram meses mais difíceis, principalmente pelo momento de inflação negativa que a gente teve em 2022 aqui no Brasil. E como eu te falei, quando a inflação vem mais baixa, esse fundo aqui tende a pagar menores dividendos. Mas no final do dia, por que é que esse fundo está dentro da estratégia? Porque ele tem uma mediana de dividend yield mensal de 1,13% e ele está com preço sobre valor patrimonial de 0,93%, e isso demonstra que ele é um fundo barato atualmente, assim como o segundo fundo dessa lista aqui, que é o fundo DEVA11, Devant Recebíveis Imobiliários, um fundo polêmico demais, que já chegou a cair mais de 10% dentro de uma semana só no mercado. E se a gente olha para o último mês, esse fundo está indo na contramão do mercado de fundos imobiliários como todo e está caindo quase 8%. Só que como a cotação sozinha não fala nada, vamos ver o que é que está por trás desse fundo. O Devant Recebíveis Imobiliários tem basicamente 87% da carteira dele alocada em CRI e o restante ali está espalhado, um pouco de caixa que ele tem e de outros fundos imobiliários. Esse fundo aqui, ele é protegido contra a deflação, ou seja, se a gente vê o IPCA ficar negativo, que nem em 2022, o dividendo do DEVA11 é menos afetado. E a gente vai olhar para o indexador desse fundo aqui, a gente vê ele pagando IPCA mais 10,6% na média dos seus CRIs. E aí pensa, né? Esse fundo aqui paga IPCA mais 10,6 e o primeiro lá pagava coisa de IPCA mais 8. Então a gente tá falando de mais ou menos 3 pontos percentuais a mais que o DEVA11 paga por CRI. E isso por si só já mostra pra gente que, poxa, o retorno esperado maior tende a trazer um risco maior também desse fundo imobiliário. E é justamente isso que acontece, muito porque o DEVA11 também investe em empreendimentos imobiliários que ainda estão sendo construídos. Essa imagem mostra aqui que nem todos
os empreendimentos do fundo estão em 100% da sua construção. Ou seja, tem um monte ali que ainda está sendo construído e não gera aluguel para o cotista, não gera receita para o DEVA11. E isso afeta diretamente o dividendo, além de trazer mais risco. Beleza, se a gente vai olhar para a cota do DEVA11 nos últimos 12 meses, a gente vê uma queda de praticamente 40% ali. E mesmo contando o reinvestimento dos dividendos, isso fica numa queda de 31%. E sim, uma parte dos CRIs do DEVA11 ainda estão inadimplentes. Praticamente 25% da carteira do fundo está devendo pagar ali os CRIs para o DEVA11. E o que o fundo imobiliário faz ali no momento como esse é chegar na porta da empresa, bater lá nos caras e dizer: ei, você tá me devendo ali o aluguel do CRI, me paga porque eu preciso pagar o dividendo aos meus cotistas. E o pessoal do DEVA colocou ali no relatório que já tá fazendo isso com as empresas. Inclusive, quem não pagar o que deve ali pro DEVA11, muito provavelmente vai começar a ver a liquidação das suas garantias, que podem ser terrenos, imóveis, até mesmo participação societária das empresas que eles vão ter que entregar para o DEVA11 porque não estão pagando o que deve. Apesar disso tudo, nos últimos 12 meses, o dividendo do DEVA11 ainda se manteve ali numa média alta. Inclusive, essa é uma das razões para ele estar dentro da estratégia, com uma mediana de dividend yield de 1,24% ao mês e um preço sobre valor patrimonial de 0,64, mostrando ali 36% de desconto sobre o valor justo ali do fundo. Beleza, te falei 2 fundos imobiliários aqui, mas o que é mais importante disso tudo é como eu faço para encontrar esses fundos imobiliários. E para isso eu uso a chamada estratégia S-Rank, que a gente criou junto com o time de gestão aqui do Clube do Valor. E essa estratégia serve não somente para mostrar esses fundos imobiliários para vocês aqui no YouTube, mas também para comprar os fundos imobiliários que estão nas carteiras dos nossos clientes, que já somam mais de R$1 bilhão sob gestão aqui no Clube do Valor. Então não é como se eu só chegasse e mostrasse a estratégia para vocês. Os clientes da gente que investem em fundos imobiliários estão usando exatamente a mesma estratégia que vocês estão tendo acesso gratuitamente aqui no YouTube. E o que essa estratégia faz, basicamente, é olhar para todo o mercado de fundos imobiliários, tirar deles alguns que a gente nem quer ver, são fundos mais arriscados, e depois, os fundos que ficarem, a gente vai procurar os fundos que pagam mais dividendos e que estão mais baratos ao mesmo tempo. Com isso, a gente compõe uma lista de 15 fundos imobiliários que compõem uma mesma proporção na carteira dos clientes. Ou seja, se você tem R$150 mil para investir na estratégia S-Rank com fundos imobiliários, cada um dos fundos vai receber R$10 mil para ficar de forma igualitária na carteira. E uma estratégia como essa tende a olhar para os fundos imobiliários que estão menos populares no mercado. Aqueles fundos que ninguém está querendo e justamente por isso eles estão baratos. É muito o que acontece com o caso do DEVA11 que a gente acabou de falar. Porque a pergunta que fica é: será que o DEVA11 está num preço justo no mercado? Eu já entendi que ele é um fundo que carrega risco, mas será que é tanto risco assim para justificar esse preço que está lá embaixo das cotas? E o time de gestão aqui do Clube do Valor desenvolveu um estudo que, caso os CRIs que estão inadimplentes para o DEVA11 todos ficarem inadimplentes para sempre, quebrarem e não pagarem nada ao DEVA11, mesmo assim o DEVA continua dentro da estratégia S-Rank nos 15 primeiros fundos imobiliários. Isso é uma comprovação muito clara de que, mesmo sendo um fundo mais arriscado, o preço que está no mercado não justifica esse risco todo. Beleza, e foi usando justamente a estratégia S-Rank eu encontrei o terceiro fundo imobiliário aqui, que é o MCHF11, o Mauá Hedge Fund of Funds. Esse fundo aqui é classificado como um fundo de fundo, mas na verdade somente 25% da carteira dele, mais ou menos, está de fato em fundos imobiliários. O restante está ali tanto em CRIs quanto em operações estruturadas, que o fundo chama, que é basicamente ele emprestando dinheiro para empreendimentos imobiliários que estão ainda em construção. E nos últimos 12 meses, esse fundo aqui vem aumentando o dinheiro que ele tem justamente nessas operações estruturadas, que é a barra azul escura que você vê nesse gráfico ali. Essas operações têm uma rentabilidade média dentro do fundo de IPCA mais 11. De novo, isso aqui é uma taxa ainda maior do que a do DEVA11. Uma taxa altíssima que mostra um pouco de risco que tem por trás desse fundo também. Olhando para a cotação aqui do MCHF, a gente vê uma queda de 7% nos últimos 12 meses, mas contando o reinvestimento dos dividendos, isso vira uma alta de 12,3% no último ano. A distribuição de dividendos ali sempre ficou entre 10 a 12 centavos por cota desde o início do fundo, e segundo o gestor, ele vai manter isso aqui. Ele está na estratégia S-Rank porque a mediana de dividend yield está na casa de 1,2% por mês e o preço sobre valor patrimonial está em 0,97. Inclusive, eu falei muito sobre a estratégia S-Rank, que me faz escolher os 15 melhores fundos imobiliários do mercado. E se você quiser conhecer ainda mais sobre ela, eu vou deixar um e-book explicando detalhe por detalhe da estratégia e te entregando mais 7 fundos imobiliários que estão esse mês dentro da estratégia S-Rank. Tudo isso de forma gratuita. Tudo que você precisa fazer é descer essa tela aqui, clicar no primeiro link que está na descrição desse vídeo e baixar o e-book aí, PDF, para você. Dito isso, vamos para o
último fundo imobiliário, que é mais um fundo de papel. Basicamente, toda a receita do fundo vem ali de CRIs, como a gente consegue ver, e esses CRIs estão espalhados em vários segmentos, principalmente residencial, logístico e de shoppings. Os empreendimentos imobiliários estão quase todos ali no Sudeste, e tem o restinho tanto no Sul quanto no Nordeste. Perceba a diferença aqui, ó. Esse fundo tem uma indexação que paga IPCA mais 7% ao cotista. É uma média menor do que os outros fundos que a gente acabou de citar, mostrando provavelmente um risco um pouco menor. Nos últimos 12 meses, se você joga no Google esse fundo aqui, você vê uma queda de 90% nas cotas dele, mas isso aqui não condiz com a realidade. Na verdade, esse fundo aqui em janeiro realizou um desdobramento de cotas, onde cada uma das cotas do fundo custavam mais ou menos R$80 ali naquela época, e o que o fundo fez foi transformar uma cota de R$80 em 10 novas cotas a R$8 cada. Ou seja, ele basicamente fatiou mais o fundo para que as cotas ficassem mais baratas e acessíveis para o investidor final. Só que isso não muda em nada a estratégia de ninguém, ou não deveria mudar. E é por isso que nos últimos 12 meses, a gente vê uma rentabilidade com o preço ajustado e contando os dividendos de quase 18% desse fundo aqui. De janeiro até agora, ou seja, em 6 meses, esse fundo dobrou de número de cotistas. E eu boto meu nome em fogo para dizer que isso aconteceu por causa justamente do desdobramento, onde a cota desse fundo agora custa mais ou menos R$8 e custava 80. E aí os investidores desavisados que acham que isso muda alguma coisa para eles, vão lá e começam a comprar esse fundo por R$8 a cota. Mas o que diz se o fundo imobiliário tá barato de verdade, o que pra gente tá é a mediana de dividend yield distribuída por mês desse fundo aqui, que tá em 1,16%, e o preço sobre valor patrimonial que tá em 0,9%, aí sim mostrando que o fundo tá mais barato que a média. Eu tô falando aqui do fundo BTCI11, fundo BTG Crédito Imobiliário. Visto os 4 fundos imobiliários, eu te pergunto, teve alguma informação desse vídeo que fez sentido pra você, que te ajudou? Então deixa o like aqui embaixo, se inscreve. Caso você não tenha baixado o PDF com os 7 fundos imobiliários também, o link tá aqui na descrição do vídeo. Eu vou estar te esperando aqui no próximo conteúdo.